Boa tarde, Eva. Muito obrigada por aceitar o meu convite para dar essa entrevista para o Ana Antunes e o Araruama em Foco. Boa tarde, Ana. Quero agradecer aí o espaço para o bairro, né, para a gente se pronunciar aqui e trazer essas informações aí da associação recém-fundada aqui no bairro da Pontinha. Antes de começar a nossa pergunta, né, que é uma pauta, até para a gente, né, dar uma dinâmica aqui na nossa entrevista, há quanto tempo você mora aqui no bairro? Eu moro aqui no bairro fez 2 anos, bem recente, né? Eu vim do Rio. A nossa ideia era ir para uma outra cidade aqui do estado do Rio. A gente estava buscando a tranquilidade, sair da agitação do Rio de Janeiro. E eu conheci a Pontinha e me apaixonei. Então a gente achou um imóvel e decidimos, escolhemos esse lugar aqui como o lugar onde a gente vai envelhecer. Né? Porque os filhos, graças a Deus, já estão criados aí, todos com seu rumo, então a gente escolheu a Pontinha. Então hoje a gente veio morar aqui e estamos aqui há 2 anos já. 2 anos, né? E essa indicação para presidente? Foi você, foi os moradores? A MAP, ela nasceu assim, de uma necessidade de que os moradores, quando eu fui abraçada aqui pelos moradores, principalmente aqui da quadra, né, eles me receberam muito bem. E a gente começou a compartilhar as dores, né? Porque num primeiro momento eu me apaixonei pelo bairro e não conhecia. E aí, vivendo aqui, comecei a ver as dores que a gente tem e as necessidades que o bairro tem. E a gente começou a compartilhar isso e vimos que a gente precisava ter voz e ser ouvidos, né? A Pontinha não é só uma orla muito linda, né, que atrai muitas pessoas de fora, atrai pessoas até de fora do país, que eu vejo passeando aqui pela orla, mas tem todo um bairro interno que precisa de atenção. E aí, conversando, trocando ideia com os meus vizinhos, os moradores, e a gente teve a ideia de fundar a associação de moradores, e a ideia partiu em conjunto, né? Foi o conjunto que partiu e falou assim, não, Eva, a gente te apoia como a presidente, a gente vai estar junto. Independente da presidência, né, é importante destacar assim, que os membros da diretoria são muito amigos e estão muito juntos. Então eu falei para eles, olha, eu aceito o desafio, desde que vocês estejam comigo. Eu não tenho 100% do meu tempo livre para me dedicar ao bairro, mas eu estou disponível e me propondo a me dedicar a essas causas, porque é o bairro que eu escolhi viver. E é o bairro que eu desejo que melhore. Então tem a minha vice-presidente, tem toda a diretoria, pessoas maravilhosas que estão junto aí, a gente se apoia e nessa fundação dessa associação. Sem eles, assim, eu não aceitaria ser a presidente se a gente não tivesse esse vínculo e esse elo e essa dinâmica e o pensamento igual, entendeu? Então essa harmonia que me levou a aceitar esse desafio, mas eles estão sempre comigo. Bom, então você tem uma diretoria, até porque todo o processo ele tem que ser funcional. Exato. E uma pessoa só com certeza não consegue. Não. Né? Ela tem que ter a parte burocrática, né? Como vocês estão fazendo tudo certinho, como manda o figurino, com a empresa, com tudo, não é isso? Exatamente. Com CNPJ. Quais são hoje os principais problemas enfrentados pelos moradores da Pontinha que a associação está buscando resolver? Ou pelo menos tentando, né? Estamos tentando. Na verdade, sim, a gente tem a consciência de que a gente não vai conseguir resultado da noite para o dia. A gente acabou de fundar, como você falou, tudo documentado, tudo dentro de todos os regulamentos para estabelecer uma associação de moradores. Hoje a gente conta com quase 200 associados. A gente tem noção de que nem todos os moradores da Pontinha, nem todos os donos de imóveis na Pontinha ainda têm consciência de que a MAP existe, então a gente está fazendo um trabalho aí de trazer todos os moradores, né, aqui a gente está no alto da Pontinha, como você falou, mas a gente tem o lado dos Amores, a gente tem o lado mais de baixo aqui da Pontinha, então a gente fazendo esse trabalho de trazer esse conhecimento da associação e o nosso objetivo. Uma coisa que a gente estabeleceu, Ana, que é importante mencionar, é que nenhum dos membros da diretoria, nem eu, nem nenhum dos membros, a gente fez um acordo de que nós não teríamos vínculo político partidário. Então, as pessoas que hoje
estão na diretoria, elas não têm interesse em vislumbrar cargo político. Sim. Né? Porque isso era uma coisa que me preocupava muito, Uhum. de usarem a associação como um trampolim para a vida política. Eu acho que aí é outro caminho que a pessoa tem que seguir. Sim. O objetivo da associação é buscar a melhoria para o bairro, é buscar do servidor público lá, prefeitos, secretários, olhar com mais carinho para a pontinha. Então, a gente tem feito esse trabalho e a gente tem buscado, uma das primeiras coisas que a gente fez foi listar todos os grandes problemas que a gente tinha, e que são muitos, né, como você falou. Então, hoje, um dos principais problemas é a falta de infraestrutura básica. Então, a Pontinha ela tem 71 ruas e dessas 71, 45 não são asfaltadas. Sim. E muitas estão num estado muito precário, de quando chove, o morador não conseguir entrar com seu carro. Ou Sim. não conseguir, como o caso da Rua Helena, não conseguir subir com seu carro. Ele tem que deixar o carro na parte baixa da rua, porque é impossível, é intransitável. Sim. Então a gente tem problema de pavimentação, a gente tem problema de iluminação pública, ruas muito escuras, que aí vai trazer uma outra consequência, que é a insegurança. Muitos, já aconteceram muitos casos, graças a Deus, aí, com o apoio do CCS e da segurança pública, melhorou bastante. Sim. Mas você sabe, você tem esse conhecimento que aconteceu em muitos casos, isso acontece muito no verão, muito nas férias, de muitos assaltos na Pontinha, né? Assalto a morador entrando em casa, assalto em tudo. Isso vem e a gente vem trabalhando e batalhando isso. Isso também é um problema que aí os terrenos abandonados com muito matagal, que também traz essa insegurança, essa facilidade do roubo, essa facilidade da fuga, né? Sim. A gente também tem esse problema, a gente tem problema de poda de árvore. Um grande problema que a gente tem, que eu acho que Araruama tem, muitos bairros têm com a nossa concessionária, com a Enel, é a instabilidade no fornecimento de energia elétrica. E aqui na Pontinha, por ser um bairro muito arborizado, a gente tem muitas árvores. Sim. E aí a gente tem muita falta de luz. Porque qualquer vento, e aí que venta muito, sim, né? A gente tem uma lagoa aí que ajuda esse vento, tanto de Nordeste quanto do Sudeste também entrando. No local. Aqui é mais alto, então a gente fica sem luz frequentemente. Então a gente tem problema de perda de equipamentos em casa, a gente tem que comprar equipamentos para proteger os equipamentos para as quedas de luz. Muitas pessoas trabalham hoje em dia em home office, como é o meu caso, então ficar sem luz é um problema, que eu paro de trabalhar. E a gente tem muita árvore nos fios de alta tensão, e aí fica uma bola dividida entre a Enel e a prefeitura, e a gente no meio, sem saber às vezes o que fazer, né? Porque a gente vai na Enel, eles dizem que a prefeitura tem que acionar eles, e eles nunca vêm fazer essa poda. Então a gente tem árvores que estão caindo, a gente tem árvores que têm risco de cair em residência, e aí fica esse... E é um grande problema aqui na Pontinha também. Então, assim, a gente tem inúmeros problemas. O que a gente está tentando fazer e o que a gente tentou fazer desde o início é dividir esses problemas e acionando os responsáveis. Os órgãos públicos. Exatamente. Então, a gente... assim, desde o início da fundação da AMAP, desde a idealização, antes até dela estar oficialmente registrada como empresa, a gente teve o atendimento a algumas demandas pela Secretaria de Serviço Público. Sim. Mas a gente precisa de frequência nesses atendimentos, né? A gente não pode ter um problema e ter que acionar eles vêm e resolvem. A gente não quer ter o problema. Sim. Então, assim, limpeza urbana, revitalização de praça, que como você falou, daqui a pouco você vai mostrar, a praça é completamente abandonada. Revitalização de praça, poda de árvore, recolhimento de lixo verde. São muitos lotes grandes, os vizinhos têm seus jardins, a gente não achou... Eu já busquei e não acho uma definição clara sobre recolhimento de lixo verde. Se é ou não responsabilidade da prefeitura, se a prefeitura vai prestar esse serviço ou não, para a gente ter esse conhecimento e as coisas estarem claras. Sim, para saber o que vai fazer. Então a gente também né? vem buscando essas informações. Então a nossa ideia não é nem brigar, nem cobrar. A gente quer ter consciência dos nossos deveres, dos nossos direitos. Sim. E quer que nossos direitos sejam atendidos. Então, assim, eu quero trabalhar junto com os órgãos públicos. Eu quero levar para eles as nossas demandas, que muitas vezes eles nem sabem. Sim, né? Claro. Porque eles não estão aqui vivendo diariamente como os moradores. E ter resposta deles quanto às nossas solicitações. Sim. O que é nosso direito e o que a gente o que eles vão estar entregando para a gente. Então, assim, os problemas são muitos
estamos com eles todos mapeados, né? Desde um outro problema que eu dói às vezes o coração, né? Eu já saí na chuva para pegar é cachorro e gato. Abandonados, as pessoas, né? de Araruama, eles acham que a Pontinha, os moradores são ricos e que se ele abandonar um bichinho aqui, sempre vai ter alguém para cuidar. Sim. E o que não é verdade nenhuma das duas coisas. Né? As pessoas aqui não são milionárias nem ricas, né? E o abandono é muito triste. Um projeto que foi bem interessante, que a gente conseguiu colocar em prática, foi o Vizinho Solidário, né? Então o Vizinho Solidário visa exatamente isso. Não só ter essa colaboração entre vizinhos, como a gente também ter esse olhar para o bairro. Então, Sim. assim, a gente que mora aqui e está aqui diariamente, a gente sabe qual é a movimentação do bairro. Então, a gente sabe quando alguém externo, né? Quando alguém que não está. E esse monitoramento, que todos os vizinhos, a maioria tem câmera, tudo, então a gente consegue. Então, tem esse aviso, né? Um vizinho vê uma movimentação estranha, ele já joga no grupo, então todo mundo já olha suas câmeras, todo mundo já fica atento, informado. E tem a parceria lá com o CCS, a Sueli e todo o Serviço de Segurança Pública, que eles atuam, né? Sim. Então, às vezes, a gente vê um movimento estranho, logo já tem uma viatura da guarda ou da polícia passando. Então, assim, isso é uma coisa que tem funcionado muito aqui no bairro. E então esse projeto veio a unir ainda mais e agregar os vizinhos com essa visão, né? Sim. A gente sempre vai puxar um problema, né? Mas um outro grande problema que a gente tem é alguns imóveis fechados. Eu não sei se eles estão abandonados ou não, mas muitos imóveis fechados. E isso atrai, às vezes, o criminoso que quer se esconder ou que quer guardar produtos de roubo, né? A gente tem uma casa aqui atrás que ano passado ela foi invadida e estavam roubando bicicleta na orla. Sim. E as bicicletas estavam sendo guardadas ali. Olha que absurdo. Então, um movimento que eu vi estranho, eu falei, não, esse pessoal não mora aí, esses garotos não são moradores para estar numa terça-feira, meio-dia, na casa, tomando banho de piscina. Aí o outro vizinho, eu falei com o outro vizinho de baixo, ele desceu de carro, encontrou um carro da guarda, eles vieram bater e prenderam os 3. Olha aí. Um, inclusive, era procurado. Olha. E acharam mais de 12 bicicletas lá dentro. Então, assim, tinham várias bicicletas lá dentro. E eram as bicicletas que estavam sendo roubadas na orla. Então, esse vizinho solidário visa isso. A gente ter essa rede integrada de vizinhos olhando para o bairro. Então, assim, quem entra aqui, com certeza está sendo observado. Até porque vocês sabem quem mora, quem passa, os carros reconhecem, né? Exatamente. E eles têm um grupo de WhatsApp que eles fazem realmente essa denúncia, eles botam lá e aí todo mundo vai ver se é alguma coisa ou não. Sim. Né, e vai acionar ou a guarda ou a polícia. Então qualquer pessoa que entre aqui e tente fazer, tenta, né? Porque agora é tentar, que antes fazia, agora eles têm. Que tentar fazer isso, você vai ser localizado, sim. Vou repetir, câmeras, tem câmeras. Então tentar entrar aqui para fazer bagunça no bairro, agora tem uma associação. É até bom, né, que os outros bairros se inspirem nisso. Nós gostaríamos, sim, que se isso fosse alastrando, né, a gente cria um cinturão de segurança, né? Exatamente. Entendeu? Se todos os bairros faz um vizinho solidário e tem isso, você vai criando um cinturão. E as pessoas não vão vendo que não tem tanta facilidade, né? Porque eles entravam aqui, viram um bairro tranquilo e sossegado, e é muito fácil, né? É aquele bandido de oportunidade. Então, para ele ficava muito cômodo, muito fácil. Sim. E assim, as pessoas têm a ideia que a Pontinha é um bairro de veranista. A Pontinha não é um bairro de veranista. Moradores, a Pontinha é um bairro com muitos moradores. Tem algumas casas, como ela falou, abandonadas por N motivos, né? Falecimentos, abandono de verdade. E são casas enormes, né? Exato. E aí a prefeitura não tem o que fazer, né? Eu acho que deveria também ter alguma coisa para acionar a família, pelo menos para preservar o local. Quais as melhorias que vocês fizeram aqui? Olha, a gente vem batalhando como formiguinha, mas uma ação que foi assim muito marcante foi aqui embaixo na rua Estela Pedrosa. Aqui no final dela tinha um matagal muito grande, alto, com árvores, com bananeiras imensas. Inclusive tinha uma casa à venda ali. Essa história assim me marcou essa limpeza, porque a minha irmã viu a casa à venda e ficou interessada. Eu fui levar ela para ver, a gente foi andando, quando a gente desceu olhar, ela falou: Deus me livre morar na frente de um matagal desse. E ela não quis nem ver o imóvel. Sim. Eu falei: nossa, mas a casa parece ser bacana. Ela: não, nem quero ver. Ela: não, impossível, deve ter bicho, mosquito, fora bandido que se esconde ali. Sim.
E não fomos ver. E aí a gente começou um processo com uma solicitação e o apoio da Secretaria de Serviço Público pedindo limpeza, e eles vieram limpar esse terreno que fica ali em frente à casa até de uma das diretoras da AMAP, da CIDA. Sim. E eles limparam. E a gente acabou descobrindo a planta de urbanização aqui da Pontinha, que ali é uma praça. Nossa! E quando eles limparam, e foram muitos caminhões e acho que foram umas 2 ou 3 semanas de limpeza para limpar ali tudo, descobriram uma vala negra. Tinha mais de 50 metros de vala negra aberto ali. Então, assim, ninguém nem sabia. Uhum. Então, além de trazer doenças, né? Além de esconder marginais, além de jogarem lixo. E foco de mosquito, né? Foco de mosquito, foco de tudo, né? Então isso foi um marco, assim, a limpeza daquilo ali, porque os moradores falaram que aquilo ali estava há 30 anos e nunca tinha sido limpo. E assim, ninguém sabia que ele era uma praça. O que a gente espera agora é uma urbanização para que ela se torne realmente uma praça, que hoje está um terreno limpo. A casa agora que estava vendo, eu acredito que já tenha sido vendida agora, você consegue ver a casa, que não tem mais o matagal na frente. Isso foi muito importante. Entendeu? Então a gente continua assim, os órgãos, né, que sempre apoiam a gente e que sempre nos escutam, que estão mais próximos, a Secretaria de Serviço Público, a ouvidora, a própria ouvidoria, ela sempre está aberta a conversar com a associação e a entender as nossas necessidades. O CCS também foi uma grande vitória. Eu acho que a gente pode dizer que a AMAP, ela nasce lá no CCS, que os vizinhos se encontraram lá por causa da violência e começaram a conversar e se integrar, né? Então, são os órgãos que hoje apoiam, né? Uma coisa levou a outra. Uma coisa foi levando a outra e encadeando aí todo esse processo. E aí o que a gente busca é trazer as outras secretarias também, né? O meio ambiente, para ver se ajuda a gente com essa poda, que é tão necessária. Se não for ele, que seja a Enel, em alguns casos, que são os fios de alta tensão, como que eles chegam na Enel, né? Aqui a gente tem um problema também, que a maioria do sistema é antigo, de cobre. Então, assim, como é que a gente vai em cima da Enel? A gente sabe que a Enel é um problema internacional, né? Todos os lugares que ela atua, ela é problemática. A gente tem essa consciência. Mas como que a gente pode movimentar isso? Porque se a gente não fizer nada, ficar reclamando no grupo de WhatsApp, nada é feito. De que forma os moradores podem participar mais ativamente e contribuir para o fortalecimento da associação? Essa pergunta é extremamente importante. Assim. A associação ela só existe pela união dos moradores. Então, sem os moradores, os proprietários aqui da Pontinha, a associação não existe, né? Então, assim, a gente precisa que os moradores se associem. A gente precisa que os moradores e proprietários eles participem dos nossos canais de comunicação, de discussão, né? Porque assim, tudo que a gente vai fazer, a gente quer ouvir todo mundo, né? A gente quer ouvir os moradores, a gente quer ouvir as ideias, né? Então a gente é uma democracia. Então a gente quer ouvir, a gente quer ajuda, a gente quer que se voluntarie, que esteja com a gente, embora não estou na diretoria, não, mas você é um associado, você é ativo e você tem que ser participativo. Então a gente precisa disso. Todos os membros da diretoria que se propuseram estar aqui, todos têm sua vida, têm seus trabalhos, tem alguns aposentados que têm suas atividades, têm suas vidas, têm suas famílias, então a gente está doando um pouco do nosso tempo em prol do nosso bairro e também, Ana, da valorização do nosso imóvel. Porque se a gente tem um bairro seguro, se a gente tem um bairro bem cuidado, o nosso imóvel ele vale mais, ele valoriza. Então a gente também busca isso. Então, assim, se associar, tá com a gente nos grupos de discussão, tá presente nas reuniões quando possível. Eu sei que nem sempre é possível, para mim também nem sempre é possível, mas tá junto com a gente. Então, se associar é o primeiro ponto. A gente tem o grupo de WhatsApp da associação e eu sei que para muitas pessoas, tem gente que é mais ativa no grupo, tem gente que é menos ativa. A gente tenta não polemizar muito lá, para poder ter nesse canal só informações úteis. Ele é usado também pelo vizinho solidário, então numa emergência, não só de segurança, mas numa emergência de um vizinho que mora sozinho, a gente tem muitos idosos na Pontinha. Numa emergência de um idoso ou não, um outro vizinho pode socorrer, isso também está dentro do nosso projeto de vizinho solidário. Então a gente tenta buscar. Então tem muita gente que às vezes fala, não vou entrar no grupo, é muita gente falando, é muito bom dia. Então a gente tenta conter isso para ali só ter informações realmente úteis, né? Às vezes a gente não consegue,
é normal, ser humano, É. mas a gente tenta. Então, assim, eu peço quem não queira entrar no grupo, mas que esteja junto na associação, a gente manda no privado, a gente só pede autorização para mandar no privado, então a gente manda as informações no privado, mas é importante estar junto, porque só junto a gente tem representatividade e consegue construir alguma coisa. Muito obrigada novamente, tá, Eva, por essa entrevista. Boa sorte e sucesso à Associação de Moradores Amigos da Pontinha. Obrigada.